Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje temos aqui a presença da nossa mascote Pururuca, que resolveu aparecer, ela que decidiu aparecer na frente das câmeras. E bom, hoje nós vamos falar sobre a importância da Leonor da Aquitânia para a arte trovadoresca. Então, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana Paula e hoje nós vamos continuar falando sobre a vida de Leonor da Aquitânia, a mulher mais poderosa da Idade Média. Gente, eu já ia esquecendo, não esqueçam de pegar a sua xícara de chá e vem discutir a Leonor da Aquitânia, a sua história e sua biografia. Resumidamente, eu já tinha falado um pouco no outro vídeo sobre o trovadorismo, né, que surgiu naquela região do sul da França, que hoje é o sul da França, e que fazia parte da Aquitânia, que é a região onde a Leonor nasceu e foi criada. O avô da Leonor foi um importante poeta trovador, o Guilherme IX, né, ele foi um dos precursores, um dos primeiros trovadores que se tem notícia de textos, né, se sobreviveu textos dele. E a Leonor cresceu, então, nessa corte trovadoresca que seguia muito esses ritos do amor cortês. Desse modo, então, quando a Leonor se casou com o Luís VII da França e foi para Paris, ela levou também a sua corte trovadoresca junto com ela, os poetas, as damas. Só que, como eu tinha dito no vídeo anterior, ela não foi muito popular em Paris, na Île-de-France. E um dos motivos foi exatamente essa cultura trovadoresca, essa cultura do culto ao amor, que era um tanto quanto não cristã, por adorar a carne e tal. E como em Paris o pessoal era mais conservador, não foi visto com os bons olhos. Então a Leonor teve que mandar embora os poetas que faziam parte da sua corte, e isso desagradou muito ela. Quando a Leonor ela se casou de novo, né, se divorciou do Luís VII e se casou com Henrique Plantageneta, o Henrique, assim como ela, ele apreciava a poesia, a arte trovadoresca. Então, logo que ela se casou com ele, ela levou de novo para Normandia, pegou toda aquela corte de poetas e levou para Normandia, que era onde ela ficava a maior parte do tempo após o segundo casamento. Então aí ela voltou, né, a ter contato com esses poetas e começou a financiar então o trabalho desses poetas. Ela se tornou muito famosa como uma musa inspiradora de muitos poetas. Eu tenho aqui uma lista no livro do Philippe Delorme, que é o livro que eu li sobre a biografia dela. E tem uma lista de poetas que dedicaram poesias a ela que eram patrocinados por ela. Cerquemont, Margabru, Allégret, Marcoat, Pierre de Valéria, Arnaud Guillaume, então Arnaldo Guilherme de Marsan, Pierre Roger, Pierre d'Orveigne, e também o Bernard de Ventadour, que é o Bernardo de Ventadour. Não sei como a gente traduz, gente, esses nomes, mas ele é um poeta muito famoso do trovadorismo desse período. Ele era, tipo, o top dos tops. E ele fazia parte ativamente da corte da rainha Leonor. Esses trovadores todos, então, eram financiados por ela. E muitos deles, então, escreviam poemas dedicados a ela, como uma musa. Então, ela era sempre muito exaltada, a Leonor. Quando a Leonor se separou do Henrique Plantageneta e voltou para Poitiers, na Aquitânia, que era a capital da Aquitânia, ela trouxe de volta, né, a sua corte de poetas e durante esse período, muitos historiadores, aliás, meio que consenso geral, foi consenso geral por muito tempo, que a Leonor ela organizou uma corte do amor em Poitiers, que é onde damas da Aquitânia, elas se reuniriam e discutiriam sobre quais seriam os comportamentos que os seus jovens cavaleiros pretendentes ou amantes deveriam ter. Então elas julgariam o tipo de comportamento, o tipo de aproximação que os homens deveriam ter com elas. Elas julgariam errado ou correto o jeito de um homem abordar uma dama. E, bom, a gente sabe hoje em dia de que os historiadores, na verdade, né, hoje em dia eles refutam essa ideia dessa corte do amor organizada pela Leonor.
O que se imagina é que talvez acontecesse banquetes, enfim, com os nobres da região que cultuavam, né, esse tipo de literatura, se reuniam na corte com a Leonor e discutiam questões como o amor no casamento. Seria possível ter amor no casamento? Coisas do tipo, mas com uma conversa mais informal e não tão organizada como um rito, como um julgamento de como ser um homem cortês e cortejar a sua dama. Então, se sabe que lá por 1350 existiu sim uma corte em que damas da nobreza francesa faziam esse tipo de julgamento sobre os homens. Mas novamente, não relaciona, foi 200 anos depois que a Leonor viveu. Então ela não tá envolvida nessa corte do amor. Ela tá sim envolvida com patrocínio e mecenato de poetas trovadorescos e por isso ela foi uma musa inspiradora deles também. Sobre essa questão da cortesia, né, cortejar uma dama, essa questão do amor cortês, o próprio Philippe Delhomme, no livro, ele vai dizer que durante o período, né, do século XI, que foi onde a Leonor viveu, se existia essa ideia de norma, de como os cavaleiros deviam se portar. Então, por exemplo, até a própria discussão de poderia existir amor dentro de um casamento era muito pertinente, porque como eu disse no vídeo anterior, os casamentos eles eram um negócio. O próprio casamento da Leonor com o Henrique não foi por amor, foi por um jogo de interesses. Então, a mulher era tida como um ser muito inferior. Obviamente, até hoje, o patriarcado ele é muito atuante, né, na nossa sociedade. Imagina naquela época. Então, essa ideia de colocar a mulher como um ser num pedestal, de criar regras de como o homem deve tratar uma mulher, era algo muito da literatura, era muito ligado só à poesia, porque na vida real, na prática, as mulheres eram tratadas como simplesmente reprodutoras de homens importantes, e uma mulher pobre, uma camponesa, ela era só mais uma trabalhadora do campo rural. Então, ficava no campo mais ideológico, mítico, de colocar as mulheres como deusas, sendo que na vida real, né, a gente sabe que a própria Leonor, ela foi prisioneira 16 anos do seu segundo marido, mesmo ele, né, apoiando o trovadorismo e tal. Então, assim, era uma coisa muito da literatura mesmo, muito fantasiosa. Na vida real, a misoginia ainda reinava, era muito atuante, e nenhuma mulher discutia essa situação da vida real das mulheres. Um outro tópico que aparece aqui no livro, que eu queria tocar nesse vídeo, mas eu não quero que ele fique longo como o outro, é sobre a Marie de France, que foi uma poeta, uma poetisa trovadora do século XI. E acredita-se que ela viveu na corte com a Leonor. Na verdade, ela viveu com a Leonor quando ela estava presa na Inglaterra. E eu quero fazer um vídeo sobre a Marie de France, eu quero estudar um pouco mais sobre ela, sobre a poesia dela, porque aqui no livro tem um capítulo que fala sobre ela, mas muito por cima. Eles tentam desvendar quem seria essa Marie de France que teve contato com a Leonor. Então, não se toca muito na obra dela. Então, mais pra frente eu vou trazer sobre a Marie de France. O que a gente pode afirmar, né, com toda certeza, é que a corte da Aquitânia era uma corte muito culta e que vivia essa cultura trovadoresca. A Leonor, então, estava no centro disso tudo, financiando, e, ao mesmo tempo, ela também, quando ela voltou, né, para Poitiers, ela também trouxe bastante para se discutir. Era um assunto muito em voga na época, a matéria da Bretanha, que nada mais é sobre os contos arturianos, da Távola Redonda e tudo isso. Que faz muito parte dessa ideia de cavaleiro ideal, né? Então, se sabe que a Leonor, ela também financiou e trouxe bastante essa discussão sobre as lendas do rei Arthur. E, aliás, os Plantagenetas, a Leonor e o Henrique, eles se tomaram muito desse mito do rei Arthur para benefício próprio. Então, para poder legitimar, né, a dinastia que estava nascendo, a dinastia Plantageneta, o Henrique e a Leonor fizeram uso das histórias arturianas. Porque o Henrique, como a gente viu no outro vídeo, ele era filho da Matilde, que era filha do rei da Inglaterra. Só que, né, mulheres não herdavam a coroa. Só que aí deu um monte de treta, guerra lá entre tio, primo, e o Henrique acabou
conseguindo, conquistando a coroa. E para conseguir ser aceito, ele se adonou dessa narrativa do conto arturiano. Ele pesquisou, foi procurar e encontrou, parece que algum padre encontrou a tumba do rei Arthur. Se tinha muita ideia também de que se existia Excalibur na época, então que os Plantagenetas teriam encontrado a Excalibur. O próprio Ricardo Coração de Leão vai negociar ela, vai dar de presente para um rei na Terceira Cruzada. Então, assim, os Plantagenetas souberam muito bem usar essa coisa do mito a seu favor, a criar essa lenda no entorno deles e se relacionar com isso para poder exatamente ter uma justificativa do porquê eles estão no poder, né? Então, o Henrique, ele então encontrou a tumba do Arthur, então o Arthur não ia voltar, ele morreu, então o povo da Inglaterra podia botar fé no reino dos Plantagenetas, que eles eram os verdadeiros reis da Inglaterra. Então a Leonor, ela financiou muito esses estudos da matéria da Bretanha, as questões da Távola Redonda, as discussões de como ser um cavaleiro. Tudo isso estava no entorno, né? Tudo isso no entorno de Poitiers. E esses estudos, essas produções culturais que estavam efervescendo nessa região, nessa época, se espalharam por toda a Europa. E por cerca de 200 anos foi a literatura mais popular na Europa inteira. A questão do trovadorismo e também da matéria da Bretanha, o circo arturiano. Até hoje, né, gente? O que a gente vê de produção sobre o rei Arthur, séries, cinema, e a gente adora. Eu adoro. E isso teve, então, como quem impulsionou isso foi essa primeira geração dos Plantagenetas, que se usaram disso para perpetuar, né? Mesmo que essas histórias já fossem bastante famosas na região ali do norte da França, Inglaterra, naquela região. Mas quem propulsionou e financiou foi a Leonor. Gente, eu quis fazer esse vídeo um pouco mais curto hoje, pra não ficar cansativo, né? Vocês gostam de trovadorismo? Ou foi uma coisa que vocês só estudaram na escola e tem trauma? Porque eu posso estudar um pouco mais, ler trovadorismo. Eu quero estudar sobre a Marie de France pra poder trazer também, porque eu acho interessante a história dela. E mais pra frente, obviamente. Mas comenta aqui embaixo se você gosta do trovadorismo, se você sabia sobre essa história da Leonor, dela ter sido uma influente mecenas, né? Tanto do trovadorismo quanto desse ideal cavaleiresco que veio com a matéria da Bretanha. E me diz aí se você já conhecia a história da Leonor e se você quer vídeos sobre trovadorismo. Então, gente, não esqueça a sua xícara de chá e até semana que vem. Bisu, bisu!